alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos do EJA. Vamos iniciar mais uma rodada de conteúdos, referente a mais um período letivo. Peço que vocês assistam com bastante atenção à nossa aula, para que vocês possam estar tendo um entendimento. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Vamos trabalhar agora Química Orgânica. Começando a falar sobre a introdução, A química orgânica, no início do século XIX, muitos cientistas eles acreditavam que os compostos orgânicos eles eram obtidos a partir de organismos vivos, como vegetais e animais. Em 1807, Berzelius ele instituiu, que as substâncias orgânicas são substâncias extraídas de matéria viva e também definiu a teoria da força vital, onde os seres vivos, somente os seres vivos, sintetizavam certas substâncias. Com o passar do tempo, Wöhler, em 1828, derrubou a teoria da força vital e trabalhou com uma nova teoria chamada da síntese da ureia, onde o cianato de amônio, um composto inorgânico aquecido, produziu a ureia, que é uma substância orgânica que contém átomos de carbono. A química orgânica, ela é hoje o ramo da química que estuda as substâncias que contêm átomos de carbono. Algumas substâncias que contêm átomos de carbono, como gás carbônico, carbonatos, eles não são compostos orgânicos, são estudados pela química inorgânica, ou seja, são compostos inorgânicos. Então, os compostos orgânicos estudados pela química orgânica são os ésteres, o éter, os hidrocarbonetos, álcools, aldeídos. Então, a química orgânica, como parte da química que estuda esses compostos, contendo o carbônico como um elemento fundamental, elemento principal, formam os compostos orgânicos, ou moléculas, que são substâncias químicas, onde o seu principal elemento na sua constituição são os átomos de carbono e hidrogênio. Em muitos compostos, nós temos também outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, os próprios halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, o nitrogênio, que constituem formando as cadeias carbônicas. Os compostos orgânicos eles são divididos em naturais e sintéticos. Os naturais, nós temos o petróleo, gás natural, carvão mineral. E os sintéticos, nós temos os plásticos, corantes, medicamentos, inseticidas, roupas, dentre outros. Na sua maioria, como já foi dito, são formados por carbono e hidrogênio, principais elementos, porém nós temos oxigênio, nitrogênio, enxofre, os próprios halogênios, e são chamados de organógenos. Os átomos diferentes de carbono nas substâncias, nos compostos orgânicos, são chamados de heteroátomos. As principais propriedades dos compostos orgânicos são o ponto de fusão e o ponto de ebulição baixo, solubilidade em solventes apolares e, em soluções aquosas, não conduzem eletricidade. Em 1858, Frederico Kekulé ele instituiu um novo conceito de química, que é o conceito utilizado até hoje, que a química orgânica estuda os compostos formados por carbono. A partir desse conceito,
nós temos aqui os chamados postulados de Kekulé, onde o primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono ele é tetravalente. Por que ele é tetravalente? Como ele apresenta 4 elétrons na sua camada de valência, ele tem 4 valências livres, né, podendo realizar 4 ligações covalentes. Essa sua capacidade de formar ligações com outros elementos ou com ele mesmo formam as moléculas. E o átomo de carbono, com a facilidade de fazer essas 4 ligações, ele fica sempre estável. O segundo postulado de Kekulé diz que o carbono ele tem 4 valências livres, onde os heteroátomos, que são os elementos diferentes de carbono, né, não diferem a sua posição num composto. Como aqui o exemplo, nós temos o cloroformo, onde o heteroátomo, que é o cloro, tá? Ele pode vir em qualquer uma das posições no composto, né? Pelo fato de o carbono ele não apresenta valências livres. Então, não difere essa posição do heteroátomo. O terceiro postulado de Kekulé diz que o carbono ele forma cadeias carbônicas, devido à capacidade de agrupar entre si, formando as estruturas, que são as cadeias carbônicas. E uma das principais propriedades do carbono é essa facilidade, essa capacidade em formar cadeias carbônicas, que são as sequências de átomos de carbono ligados entre si, né? Onde nós temos essas maravilhosas, essas belíssimas cadeias carbônicas. Como nós falamos em valência, valência é o quê? É o número de ligações que um átomo de um certo elemento químico ele faz de acordo com seus números de elétrons presentes na sua camada, ou seja, presente na sua última camada. Então, esses números de elétrons na última camada, que é chamada camada de valência, vão ser encontrados e formando os compostos orgânicos. Como aqui nós temos os elementos que fazem parte das cadeias carbônicas, né? Com a sua valência, eles vão se unir ao carbono, né? Formando as estruturas. O hidrogênio, elétron, na sua camada de valência. Então, ele é um composto monovalente, fazendo apenas uma ligação. Ele vai ter que fazer ligado ao carbono uma única vez. O oxigênio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, ele é um composto bivalente, um elemento bivalente ou divalente. Então, ele tem que fazer 2 ligações, ou uma ligação dupla ou uma ligação simples. O nitrogênio, ele é trivalente, porque ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então, ele faz 3 ligações, ou 3 ligações simples, uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. O carbono, ele é tetravalente, apresenta 4 ligações na sua última camada. Então, ele tem por obrigatoriedade fazer 4 ligações. 4 ligações simples, 2 ligações duplas, uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, essas ligações que os carbonos realizam, elas são feitas através de pares de ligações, né? 2 ou 3 pares de ligações. Através de quem? Dos pares eletrônicos. Se o carbono tem um par eletrônico, ou seja, um par de elétrons, ele vai realizar uma ligação simples, que é apenas um traço. 2 pares eletrônicos, uma ligação dupla.
3 pares eletrônicos, uma ligação tripla. O carbono, nas cadeias carbônicas, nas suas fórmulas estruturais, eles recebem classificações. Então, classificamos os carbonos de acordo com o seu número de átomos que estão ligados a ele. Eu posso ter um carbono primário, quando ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Carbono secundário, quando ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. E carbono terciário, 3 átomos de carbono. Carbono quaternário, ligado a 4 átomos de carbono. Então, quando eu classifico quanto ao número de carbonos ligados a ele, eu dou esta classificação. Como aqui, nós temos esta cadeia, tá? Então, vamos classificar os carbonos aqui presentes nela. Como é que fica? Então, esse carbono aqui, ele está ligado a apenas um carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono, ele está ligado a 1 e a 2. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono, ele está ligado a 1, a 2 e a 3, outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono, ele está ligado a apenas um carbono, tá? Então, ele é um carbono primário. Esse carbono também está ligado a um carbono. Ele é um carbono primário. Aí alguém me diz, professora, mas o que é que tem aqui o nitrogênio? Ele não é carbono, então eu não classifico esse carbono aqui ligado a ele, certo? Esse carbono aqui, ó, ele vai estar ligado a 1, a 2, a 3 e a 4 carbonos. Então, este carbono central aqui, ele é um carbono quaternário. Esse carbono aqui, ele só está ligado a um carbono. Então, ele é primário. Esse carbono, ele está ligado apenas a um carbono. Então, ele é primário. Esse carbono aqui, ó, como eu não estou ligado a nenhum outro carbono, porque os elementos que estão ligados a ele é nitrogênio e oxigênio, eu também classifico ele como primário. Entendido? Relembrando, então, os carbonos, eles, das suas propriedades, ele é tetravalente, né? Forma por obrigatoriedade 4 ligações. As ligações sigmas são iguais, né? Ligam-se entre si, formando cadeias carbônicas. Quanto a essa classificação, quanto ao número de átomos ligados a ele, né? A átomos de carbono ligado a um carbono, você classifica como primário, secundário, terciário ou quaternário. Primário, quando ele está ligado a um carbono ou a nenhum. Secundário, ligado a 2. Terciário, ligado a 3. E quaternário, ligado a 4 carbonos. Também eu posso classificar um carbono quanto ao tipo de ligação. Se o carbono tem apenas ligações simples, ele é um carbono saturado. Se eu tenho a presença de pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação, eu tenho um carbono insaturado. As cadeias carbônicas, elas são representadas por fórmulas. Como é que podemos fazer esta classificação, esta representação? Então, nós temos as fórmulas, né? Fórmulas estruturais, que são fórmulas representadas por meio de traços, condensadas ou em formas de linha. São as mais comuns, são as chamadas fórmulas estruturais. A molecular,
é a fórmula onde você coloca todos os elementos presentes na estrutura, sempre começando pelo elemento carbono. Então, aqui o etano é um composto molecular, um composto orgânico, onde ele tem na sua constituição carbonos e hidrogênios. Então, a sua fórmula molecular, nós temos aqui 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênios. Então, os números 2 e 6 são os índices numéricos que representam a quantidade de átomos desse elemento na cadeia. O propano, ele tem na sua composição 3 átomos de carbono e 8 átomos de oxigênio. As fórmulas estruturais, nós temos as fórmulas planas, onde você coloca todos os elementos com as suas ligações, tá? As ligações que cada elemento está realizando na estrutura. A condensada, também chamada de simplificada, você esconde as ligações entre os átomos de hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, usando essa mesma estrutura aqui eu tenho um carbono ligado a ela 3 hidrogênios. Então, eu coloco o hidrogênio e o número 3. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Então, CH2, 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 CH2. Então, a esses carbonos ligados a ele, você tem 2 átomos de hidrogênio. E no final, nós temos um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, essa fórmula condensada aqui é uma das fórmulas mais comuns que nós utilizamos, que geralmente nós chamamos também de fórmula simplificada. Ou a bastão ou linha. É uma fórmula onde você esconde todos os elementos e todas as ligações. E nos pontos de inflexão, no início ou no fim, você tem um átomo de carbono, tá? E ligados a eles, os seus hidrogênios. Por exemplo, aqui nesse ponto de inflexão, eu tenho um carbono ligado a ele 2 hidrogênios, que são esses traços aqui, essas linhas. A fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis é o compartilhamento de elétrons que ocorreu entre o elemento, no caso aqui, entre o elemento carbono e o elemento hidrogênio, formando a molécula, onde tem o compartilhamento dos elétrons observados na estrutura. Relembrando, então, química orgânica é o estudo dos compostos formados por átomos de carbono. Os compostos orgânicos são substâncias químicas formadas pelos elementos principais carbono e hidrogênio e apresentam, na sua valência, uma quantidade de elétrons que vai ser a responsável pelo número de ligações que ele deve fazer em uma estrutura, em uma fórmula. No caso do hidrogênio, como ele tem apenas um elétron na camada de valência, ele faz uma ligação. O oxigênio 2, o nitrogênio 3 e o carbono 4 ligações. Lembrem, vocês não devem esquecer, o carbono ele é tetravalente, ele precisa realizar 4 ligações na sua estrutura. As fórmulas que representam os compostos orgânicos, ela pode ser a molecular, que é a quantidade total de todos os elementos presentes na estrutura, começando sempre com o átomo de carbono, e observe que ela não separa os elementos constituindo por vírgulas, por pontos, por traços, tá? Apresentam-se também os índices numéricos, que é a quantidade de elementos presente na estrutura. As fórmulas estruturais pode ser plana,
onde você coloca à mostra todos os elementos com as suas ligações. Condensada, que também é chamada de simplificada, onde você simplifica, né? Esconde as ligações entre carbono e hidrogênio por meio de linhas, né? Escondendo todos os elementos, todas as ligações. E a eletrônica, que é o compartilhamento dos elétrons presente na estrutura. Então, aqui eu tenho também outros exemplos de fórmulas estruturais, tá? A simplificada ou a condensada e a representada por meio de linhas. Aqui nós temos as cadeias fechadas, né? As cadeias fechadas, que é o nosso próximo assunto, vocês vão observar, tá? Que elas são círculos ou anéis benzênicos. Então, a partir desses exemplos aqui, vamos identificar a fórmula molecular. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo. Então, aqui ele te deu a fórmula estrutural simplificada, tá? E por meio de traços. Ele quer saber a fórmula molecular. Então, como eu faço? Conto quantos carbonos, porque fórmula molecular começa com o elemento carbono. Então, quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 4. Pego o símbolo do elemento, 4. Identifico com o índice numérico, que é a quantidade de carbonos. Qual é o próximo elemento presente na cadeia? O hidrogênio. Então, eu coloco aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, eu vou ter aqui 10 átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho a fórmula molecular desta estrutura, deste composto, que é o butano, C4H10. Usando este aqui, que eu tenho a presença de um heteroátomo, que é o oxigênio. Ele é um heteroátomo, que é um elemento diferente, que está entre os átomos de carbono. Então, começando. Fórmula molecular, observe, lembre que começa por quem? Pelo hidrogênio. Quantos carbonos nós temos? 2, 3, 4. Então, aqui eu coloco. Sempre o número é no cantinho, na parte de baixo. O próximo elemento, hidrogênio, que é o segundo elemento importante que faz parte da cadeia. Quantos hidrogênios nós temos? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, aqui eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Observe que eu tenho um terceiro elemento, quem é? Oxigênio. Então, eu vou e coloco o oxigênio aqui. Quantos oxigênio eu tenho? 1. Então, eu tenho a opção de não identificar, tá? A opção de não identificar a quantidade de oxigênio. Eu posso deixar sem, porque eu só tenho um átomo de oxigênio, certo? Vamos aqui observar essa cadeia. Eu quero classificar os carbonos presentes nela. Esse carbono está ligado a 1 e a 2 carbonos, então ele é secundário. Esse carbono está ligado a 1 e a 2 carbonos, então ele também é secundário. Esse carbono está ligado a 1 e a 2, então ele é secundário. Esse carbono está ligado a 1 e a 2, então ele é secundário. Fórmula molecular. Quantos átomos de carbono nós temos? 4. Qual o segundo elemento que eu coloco numa fórmula molecular? Hidrogênio. Quantos hidrogênios? 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Temos um terceiro elemento, quem é? O oxigênio. Esse oxigênio, ele não é classificado como um heteroátomo, porque ele não está entre carbono.
ele só seria heteroátomo se ele estivesse bem aqui, ó, entre carbonos. Então, aqui eu não classifico como um heteroátomo. Entendido, meus colegas? Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula. Podem fazer perguntas. E eu vou voltar já já com mais um conteúdo, certo? Tenham todos um bom dia. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!